Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero, junto com a igreja, lermos um texto que se encontra em Lucas, capítulo 1. Desde já quero agradecer o convite da nossa irmã Natália. Muito obrigada pelo convite, pela confiança, a diretoria, as irmãs que têm orado por nós. Muito obrigada. Lucas, capítulo 1, verso 46 por diante, que eu estava conversando com a irmã Margarete ali, que a Vanessa ela já pregou, né? Vocês prestaram atenção quantas vezes ela falou em casa? E no final a irmã vem falando de casa. Você prestou atenção que o culto está voltado para algo dentro de casa? E o que eu vou falar tem a ver com casa? Falei, gente, você viu quantas vezes a Vanessa falou de casa? E aí a irmã Silvia vem falando de casa? O que o Senhor quer falar conosco sobre a nossa casa? Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. E, pois, eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração sobre geração os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazio os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão, a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Podem tomar o vosso assento? Aí a irmã Iracema vem falando que 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer. Para agradecer. E pedindo a Deus uma palavra, porque quando a gente já tem um tema, um texto, a gente fica mais tranquilo. Mas quando a gente não tem texto, não tem tema, a gente tem que pedir a Deus, tem que orar, tem que clamar, bater na porta, jejuar, clamar de madrugada, de dia, de noite, para ver se o Senhor... Por que está rindo, Jacira? Não é assim contigo também, não? E tem vezes que o céu está de bronze, não tem nada, não desce uma palavra, você esqueceu de tudo. Outro dia eu estava numa determinada igreja e me deram uma oportunidade de repente, porque faltou alguém. Gente, eu procurei tantos romanos que Romanos sumiu da minha Bíblia. Enquanto eu andava procurando o púlpito, acertar o lado do púlpito, procurava Romano e Romano sumiu. De tão nervosa que eu fiquei, eu não achei Romanos. Então fica difícil orar. Eu não sei porque que a irmã Silvia está rindo. Sumiu Romanos, gente. Sumiu do livro, o livro da Bíblia. Então, a gente tem que orar de dia e de noite, pedindo, Senhor, dá-nos uma palavra. O que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que o Senhor quer falar com as irmãs? Marcar uma reunião dessa, né? Uma segunda-feira à noite, todo mundo assim já cansado, que parece que o final de semana trabalha mais do que o normal. O que o Senhor quer falar conosco? E Lucas, ele na sua pesquisa, nos seus escritos, né, ele faz uma observação e ele tem uma redação muito maravilhosa. E na sua pesquisa, escrevendo para Teófilo, né, das suas descobertas e das provas que ele encontrou, ele fala de um evangelho
E ele olha para Jesus que ora, ele olha para Jesus que é gerado pelo Espírito Santo, e ele olha para Jesus que ora muito, mas também tem uma multidão de mulheres que foram agraciadas por ele, e isso é maravilhoso, porque elas são protagonistas, né? E Lucas, ele com esse olhar, ele traz um evangelho cheio de boas novas, de boas notícias. A mulher está aqui, viúva, com os filhos, endividada, e ela vai na casa do profeta, e o profeta dá uma boa notícia para ela, há uma esperança. Vai e peça vasos emprestados. Mas eu duvido que, se ela tem mostrado aqueles vasos cheios de azeite, alguém tenha deixado ela levar os vasos. Por isso que tem que ter segredo dentro de casa. E ele tem esse olhar para dentro de casa. E ele observa essas mulheres que são protagonistas nesse evangelho de boas notícias. E ele nos informa, e aí o olhar dele vai para dentro de uma casa. E ele observa que o sacerdote Zacarias é idoso, uma sua esposa idosa, são homens justos, temente a Deus o casal, mas eles não têm algo de precioso que é filho. Não tem um filho. E o fato de não ter filho não significa que ele não orasse, porque ele orava, e até na sua velhice não tinha tido filho. Isso significa que não é por falta de oração que Deus não respondeu a minha e a sua oração. Não é por falta de oração, é porque tudo tem o tempo certo e a hora certa, e ele sabe como responde às orações. A família sacerdotal, o povo que anda em sinceridade com o Senhor, mas tem uma triste realidade, não tem filhos. E chega o período que ele vai adentrar para sacrificar, e é uma alegria entrar no templo para sacrificar. Outro tempo eu cheguei em um determinado lugar e eu olhei o comportamento das irmãs, e eu disse, meu Deus, será que elas sabem o que foi que elas vieram fazer aqui? Irmã, nós não podemos perder tempo. O que nós viemos fazer aqui de tão distraída que estavam as irmãs? E eu sento, sai Jesus, me ajude, dobra o joelho para orar, e Deus usa um vaso e contou os bancos. Eu disse, tem certeza que essa profecia é para mim? Tem certeza que é para mim? Porque há coisas que parece que não é para nós. Mas chegamos alegre, e certamente o sacerdote chegou alegre para adorar, para sacrificar o Senhor. E é o seu momento de sacrificar, de louvar, de bendizer o seu nome, é a responsabilidade que ele tem de entrar com alegria no templo para adorar ao Senhor. Mas ele é surpreendido pelo anjo. E o anjo lhe cumprimenta, lhe saúda, e ele fica perturbado com a presença do anjo naquele lugar. Não é todo dia que ninguém vê anjo? E ele principalmente. E a palavra dirigida para ele de boas notícias é que o Senhor ouviu a sua oração. Quantos anos? Não sei, mas a boa notícia é que o Senhor ouviu a tua oração. Se é comigo, qual delas, Senhor? Qual delas o Senhor ouviu e eu vou receber resposta hoje? Uma resposta surpreendente que o mensageiro traz para ele, dizendo, a tua oração foi ouvida. Irmã, isso é uma coisa maravilhosa de nós ouvirmos o Senhor falar para nós, dizendo que Ele ouviu a nossa oração. Ele ouviu a nossa petição. Ele ouviu os 10 leprosos e abençoou, mas só um voltou para dar a glória devida a Ele e reconhecer que o Messias estava na terra. A tua oração foi ouvida. Não temas. Tem oração respondida. Qual oração que foi respondida? A dele foi: a tua mulher, Isabel, vai dar à luz a um filho, e porás o nome de João. Resposta de oração. Tem uma data, vai nascer um menino. O menino é homem, ainda tem um nome.
E o que Lucas está dizendo para nós? Lucas é médico, sabe que é um momento difícil para os médicos mais antigos. Diz assim, o prazo certo para ter filho é com 21 anos. Se você quiser ter uma menopausa tranquila. Não sei que menopausa tranquila é essa, mas tudo bem, não é? Mas a pessoa já está na velhice, engravida, e ele está olhando o que está acontecendo dentro dessa casa. Uma mulher de idade engravidar, por quê? E por que precisa de o Senhor enviar um anjo para mandar uma mensagem para a casa de alguém que ela vai engravidar? Não chama a sua atenção, porque chama a minha. Isso significa de quem será, pois, o menino. E o sacerdote, ele fica tão alegre e ao mesmo tempo tão perturbado, porque ele diz, olha, terás alegria. Porque, irmãos, é o seguinte, quando vamos envelhecendo, a gente só vê a morte. Outro dia eu falei com a irmã que eu fiquei até assustada. Que ela disse que estava esperando a morte chegar. Eu disse, sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Não, se é num culto de irmã, tu já fica logo apavorada. Porque se a dirigente está dizendo que está esperando a morte chegar, o que você vai esperar? Então, para a velhice só tem morte? As idosas que me perdoem. Ele disse, como pode ser isso? Né? Se já somos de idade, já somos velhos, não tem esperança para nós. Como é que isso vai acontecer? E essa pergunta, essa dúvida foi o bastante para tirar a alegria dele. O anjo traz uma boa notícia, que diz, a notícia é que você vai ser pai de um menino. Tudo que um judeu quer é ser pai de filho homem. É uma boa notícia, é uma alegria, é momento de festejar. Idoso? Não. Tem um limite de idade. Não tem limite de idade para Deus. Quando Ele quer agir, Ele age. Ele manda e desmanda, e ninguém manda nele. Quando Ele quer fazer, ninguém pode atrapalhar o seu querer. É na idade avançada como idoso. Idoso não tem mais esperança. Mas a palavra aqui é que para ele vai ter esperança. Ele vai se alegrar. Ele vai ter prazer. A oração foi ouvida, respondida. Então, o idoso não só pode esperar a morte. Tem alegria para a casa de Zacarias. A nova, ela é tão surpreendente que ele diz, por causa disso, ficarás sem falar, ficarás mudo. Mudo. Porque duvidou. E o anjo disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Anjo não vem para a terra passear. Anjo vem com uma mensagem, com o endereço certo, o nome certo, a rua certa. Ele não vem passear, ele vem com direção certa, com autorização de Deus. Disse, Deus, eu assisto diante de Deus, e Ele resolveu te abençoar. Eu trouxe uma mensagem, e você está duvidando? Ficarás mudo, até que se cumpre essas coisas. Enquanto do lado de fora tem uma multidão esperando para ver o sacerdote, ele não sai. E quando ele sai, sai sem falar. Isso a multidão se alegra, se perturba, e há um questionamento: que foi que ele viu, qual foi a revelação que ele teve? Foi a mensagem de boas novas que ele recebeu. Ele recebeu uma mensagem de boas novas. Se é para nós, a pergunta é: eu, Senhor? Não, eu acho que o anjo errou de endereço. Estou dizendo para as irmãs que eu estava orando, a irmã profetizando. Eu disse: Senhor, será que isso é para mim mesmo? Acho que a profeta está falando uma mensagem, deve ser para outra pessoa. O Senhor disse: é para ti mesmo, mulher. Que diz assim: sou eu mesmo? Queres que eu vá? Eu disse: sangue de Jesus tem poder. Só está faltando me descobrir aqui. Então ele não erra. Mas às vezes nós pensamos assim: Senhor, a idade já chegou. Eu não tenho dinheiro, eu não posso ir, eu olho para um lado, olho para o outro, e não tem saída. Como se cumprirá essas coisas? Não é para perguntar quando nem como, é somente adorar, porque aquele que prometeu, ele é fiel e não mente. Aleluia! É o momento dele festejar com alegria ao Senhor, porque a oração foi ouvida. Mas não é isso que acontece. Ele sai em silêncio. Enquanto isso,
O anjo que tem a mensagem, ele agora vai lá em Nazaré e encontra uma jovem que está no seu momento com Deus. E aqui eu já ouvi como é difícil a gente viver uma vida de oração, né, Maíra? Orando em todo o tempo. É muito difícil. Mas o anjo chega onde está Maria e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Gente, mas que saudação é essa? E diz que ela se perturba com a saudação que ela recebe. Se fosse com você, você também se assustaria. Porque não é todo dia que a gente vê anjo. Se é que a gente está vendo algum anjo. Que palavras são essas? É uma palavra de boas notícias. O anjo que traz boas notícias vai conversar com Maria e apresentar a Maria uma proposta que Deus tem para ela. Eu acredito que se cada uma de nós que estamos aqui soubesse da proposta, do começo, do meio e do fim, nós diríamos: Senhor, pode dar para outra. Passa de mim esse cálice. Não, Senhor, não aceito isso. Não. Ainda bem que não tem ninguém aqui da uma congregação que eu estava esses dias e Deus usou um vaso. Eu disse assim, ainda disse, se não for aceitar, eu disse: sangue de Jesus tem poder. Ainda precisa falar desse jeito? Porque se fosse para nós fazermos de nós mesmos, a resposta é não. Mas o anjo, quando ele chega com a mensagem e diz para ela que a proposta de Deus é que ela será mãe do Filho de Deus, ela ouve toda a proposta, mas ela não duvida. Ela pergunta: como será isso? Porque não conheço varão. Ela quer uma explicação do anjo. E quando o anjo traz a mensagem, quando ele quer, tem ordem, ele explica alguma coisa. E ele explica que é pelo Espírito Santo de Deus que vai lhe envolver a virtude. E assim se cumprirá. E ele ainda dá uma palavra de encorajamento para ela. Ele diz: a tua parente, a tua prima Isabel, já está no 6º mês de gravidez. Ela: cumpra-se em mim. Cumpra-se em mim. É uma palavra de encorajamento. Cumpra-se em mim. Se minha prima está grávida, que não pode engravidar, que já está na velhice, está grávida, e é o anjo que transmite as boas novas, cumpra-se em mim. A promessa é grande, a promessa é grande. Recebe a promessa e luta pela promessa. Aleluia. E a revelação é que ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Irmão, a criança nem nasceu ainda. Ainda está se formando, no caso, nem se formando estava, e já foi lido aqui, cantado, Salmo 139. Senhor, me sonda e me conhece, eu nem existia. Como é que Deus dá um chamado para alguém que nem existe ainda, nem foi gerado? Ele disse: ele será grande. O anjo ainda vem dizer para ela: olha, Deus fez uma promessa com Abraão, e a promessa que ele fez com Abraão está de pé. Ele conscientiza Maria. É uma aliança que foi feita, Deus não erra. Ele será o herdeiro da casa de Jacó, eternamente. Ele diz tudo para Maria. E Maria se alegra com a promessa de carregar o Filho de Deus 9 meses no seu ventre. Aqui está a cristologia. Novas de alegria chegou para mudar a vida de Maria e a vida de Isabel. E também a vida de Zacarias, porque teve uma experiência. O anjo aparece para Zacarias e aparece para Maria. Vão se alegrar e festejar. Mas bom mesmo é festejar com quem recebe vitória. E a Bíblia diz que Maria vai visitar Isabel. O ministério de visitação. Coisa boa é sermos visitada. Coisa boa é fazer visita. Oh, aleluia! Coisa boa é saber que a irmã está numa situação difícil e a gente vai visitar a irmã. E ela vai para a casa de Maria. Isabel vai para a casa de Maria, de Marta, de Isabel. E quando ela chega lá, na casa de Zacarias,
quando ela faz a saudação, que Isabel ouve, tem mais alguém para festejar. Porque é dentro de casa, da casa de Isabel, que Maria vai festejar. E o interessante é que alguém que nem havia nascido resolve festejar também. Porque quando ela ouve a voz de Maria, a criança que está no seu ventre, ele pula. Cheia do Espírito Santo, ela sente a presença de Deus. E a criança do seu ventre se alegra. É dentro da casa de Isabel que vamos festejar. É aqui hoje que nós vamos celebrar com júbilo ao Senhor. Que nós vamos louvar a Ele. Cheia do Espírito Santo. Uma mulher reconhece a outra. Quem sou eu? Para que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Irmão, tem mais competição entre nós do que elogiar e reconhecer uma outra. No entanto, Isabel reconhece Maria, elogia Maria. Há uma dificuldade no nosso meio hoje de reconhecer quem Deus chama. Eu não tenho problema de reconhecer quem Deus chama. Porque há um ciúme. Há um ciúme, irmãs. Há uma competição. Poucas mulheres na Bíblia a gente vê com coragem, feito Débora, de elogiar Jael, que é a vitoriosa. É na mão dela que Deus dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E Maria diz, quem sou eu? Né? Sou apenas serva que Deus resolveu presentear. Uma mulher que reconhece a outra num culto de celebração. Já pensou como é que ficou aquela casa? Já pensou se Zacarias está em casa e não pode falar? Que coisa maravilhosa. E Isabel diz, bendita és tu entre as mulheres. Feliz é você, Maria, porque Deus te escolheu. Há uma dificuldade de reconhecer quem Deus escolhe. Deus lhe escolheu, bendita seja você, que Deus te ajude a levar a barriga. Deus te escolheu, bendito é o fruto do teu ventre. Feliz somos, agraciados pelo Senhor, pelo fruto do seu ventre, Maria. Que coisa linda, a mãe do meu Senhor veio me visitar. E a criança no ventre de Isabel está pronta para celebrar. Nem nasceu ainda. Já dá sinal de que tem vida. Já tem sinal de quem está na presença do Eterno. E reconhece quem está no ventre de Maria. Que coisa linda. Lucas está olhando para uma mulher mais velha e uma mais nova. Uma carrega a promessa de salvação. E a outra carrega a promessa daquele que diz, conserte as calçadas. Prepare o coração que vem um após de mim, do qual eu sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Mulheres cheias da graça e da virtude escolhida por Deus. E Lucas está olhando para dentro de casa dessas mulheres. As mulheres que festejam ao Senhor. Aleluia. Que visita boa. Que coisa boa visitar a tua casa e está faltando tudo e o Senhor abrir a porta porque entrou alguém do céu. Que coisa boa é estarmos doentes, Deus mandar uma visita e a visita entra marchando na sua casa e a enfermidade vai embora. O laço de morte é que e você diz assim, depois que a irmã fulana esteve aqui, nunca mais a minha casa foi a mesma, porque ela entrou com a autoridade do céu. Isso é que é visita de Deus, quando Deus manda. Entrou dentro de casa para mudar a história. Enquanto Isabel canta e louva ao Senhor, Maria também começa a dizer ao Senhor e louvar o seu nome, dizendo, a minha alma Narabachúria. Não é o louvor, vou dar a volta por cima, quem me viu chorando não me viu, quem me viu isso, quem me viu. Não é esse louvor que ela diz a minha alma
o meu sentimento, a minha razão, o meu intelecto. A minha alma engrandece ao Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E o meu espírito se alegra. Menino, que coisa linda. Mas que coisa, que poema, que poesia. De render graça ao Senhor, de adorar a Ele, de gratidão, de reconhecer. A minha alma se alegra em Deus. Meu Salvador está dizendo, eu carrego a salvação. Eu carrego a promessa de salvação. Deus preparou o plano da salvação. E Jesus veio executar na cruz. E eu carrego a promessa. Eu carrego a promessa. Porque Ele atentou na minha humildade. Oh, coisa difícil é ser humilde. Porque de falsas humildades a gente está cheio. Mas ela está dizendo, eu sou humilde porque eu recebi do Senhor. Eu aceitei o chamado. Aleluia. Sou apenas serva. Não sou mais do que ninguém, não. Eu sou apenas serva. Pois que desde agora todas as gerações, porque a misericórdia do Senhor é de geração em geração, de geração em geração, a salvação vem de geração em geração. E me chamarão bem-aventurada. Mas tinha tantas para Deus escolher. Tinha muitas moças para Deus escolher. Mas Ele escolhe uma simples serva. Que diz, eu aceito, cumpra-se em mim a vontade do meu Senhor. E aí ela continua dizendo, porque me fez grandes coisas. Olha que louvor. Que render graças e adoração. Ele me fez coisas grandes. O que foi que Deus fez na sua vida? Quais foram as coisas grandes que Ele fez por você? Coisa que ninguém podia fazer. Ele me fez coisas grandes. É Ele quem exalta, é Ele quem abate. Ele me fez coisas grandes. Por que Ele me fez coisas grandes? Porque Ele é santo e poderoso. Maria está dizendo, o Senhor é santo, o seu nome é santo, Ele é poderoso, reconhecendo a grandeza de Deus e a sua pequenez, na sua simplicidade, Deus lhe escolhe. Que coisa linda! Isso não é em outro lugar, é dentro de casa, na casa de Isabel. Eu vou festejar na tua casa, eu vou chegar lá e tu vai orar por mim, e eu sei que a vitória vai chegar nas minhas mãos. Ele me fez coisas grandes. Por que Ele fez tudo isso? Porque o plano da salvação vai ser executado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque Ele agora fez por nós. E aí ela começa dizendo, e dividindo o seu cântico em estrofe, ela diz, porque Ele fez por nós. Ele agiu com seu braço forte. Ele agiu com o braço forte? Ela dá uma passada lá no Antigo Testamento. Foi o braço de Deus que passou no Egito com 10 pragas, destruiu o império. E para acabar com tudo, no final, ainda arma o arco, prepara a emboscada e acaba com o exército de Faraó que vem pronto para destruir o povo. Ele, com seu braço forte, agiu assombrosamente. É de assombrar, né? Vamos se abrir, o povo passar a pé enxuto. É de assombrar. Ela disse, ele agiu com o braço forte. Ele dissipou os soberanos. Ela está no Novo Testamento dizendo que ele destronou o Faraó. Ele destronou Nabucodonosor. Ele destronou os medos, os persas, os gregos. E vai destronar quem está no trono, que é Herodes. Que vai mandar matar as crianças. Ele vai tirar do trono todos aquele império que quer ser maior do que Deus. Ele arranca, não deixa ninguém. Ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba de Deus. Aleluia. Ela diz, ele dissipou os soberbos. Abateu os soberbos. Procura os soberbos.
Quando Abacuque disse, Senhor, tu não está vendo o que está acontecendo? Ele disse, acho que eu estou fazendo uma grande coisa, você não está vendo não? Procura os impérios antigos. Nem o Egito é quem era antes. Porque ele dissipou com o seu braço forte. Ele dispôs dos tronos os poderosos. É ele quem bota e é ele quem tira. E ele disse isso para Daniel. É ele quem bota, é ele quem tira, é ele quem faz e acontece, irmão. Coisa linda, ela está louvando e bendizendo o nome do Senhor. Ela diz, ele fez coisa grande, ele encheu de bens os famintos. Que é por causa do gemido do pobre, do necessitado, que ele se levanta do trono para abençoar. E o evangelho era pregado aos pobres, aos famintos e aos necessitados. Coisa linda, isso é dentro da casa de Isabel. Aqui hoje é a casa de Deus, onde os seus olhos nos contempla para receber a nossa adoração. Ela está dizendo, Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele deu bens aos famintos, mas despediu vazio os ricos. E olha que teve rico que deixou de ser rico. É o louvor de Maria dentro de casa, bendizendo ao Senhor. No seu louvor, ela inclui agora Israel, porque o Senhor lhe abençoou de geração em geração, mas também abençoou Israel, cumprindo uma promessa que fez a Abraão. Menino, isso é um louvor, é uma expressão da alma de Maria. Maria, ela dá um passeio dentro da Torá, lá no Antigo Testamento, ela diz, Deus está cumprindo uma promessa que Ele fez a Abraão. E eu sou grata ao Senhor por isso, porque a promessa vai se cumprir nos patriarcas, vai se cumprir em Davi, e chegou até a minha vida, eu faço parte da promessa. Qual é o desejo de Maria? Aqui é de engrandecer o Senhor. Engrandecer ao Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E concluindo os 3 meses, a Bíblia diz que Zacarias também vai louvar ao Senhor, cheio do Espírito Santo e profetizando, dizendo, bendito é o Senhor Deus de Israel, que visitou o reino e o seu povo. Gente, que coisa linda esse povo louvar e bendizer o nome do Senhor dentro da casa de Isabel. É dentro de casa que Deus marca encontro para dizer, é hora de mudar a história, é hora de responder a oração, é hora de receber o louvor que Ele é devido. E nessa noite, mulheres se reuniram aqui para render graça a Ele. Em meio às suas dores, seus sofrimentos, as suas necessidades, as suas decepções, as suas aflições, é hora de render graça a Ele. Bendito é o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Não carregamos Ele no ventre, mas Ele nos amou primeiro, e nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer por mim e por você, e escreveu o nosso nome no livro da vida e aguardar a promessa de vida eterna. Que Deus em Cristo continue nos abençoando em nome de Jesus. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu estou sentindo